Olá, eu sou o pastor Vanderlei Andrade, você está no canal Palavra de Esperança. Deixe seu like, compartilhe, não deixe de se inscrever. É muito importante que você se inscreva, é muito importante você deixar o seu joinha para que esse vídeo possa ser impulsionado e chegar a mais pessoas, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a quarta bem-aventurança. Não é bem-aventurança. Hoje vamos falar sobre a quarta virtude do fruto do Espírito, que é a longanimidade. O texto básico, Gálatas 5, 22 e 23. E eu vou pedir vocês para abrirem suas Bíblias lá comigo. Gálatas 5, 22 e 23. E nós lemos assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Versículo 23. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. É muito importante você lembrar que Paulo vai enumerar o fruto do Espírito logo depois que ele relaciona as obras da carne. Então fica claro para mim que eu posso escolher, eu que sou cristão, viver na carne ou viver no Espírito. Viver na carne eu vou manifestar as obras da carne. Se eu buscar mortificar meu eu, meu ego, meu velho homem, eu vou manifestar o fruto do Espírito. E só manifesta o fruto do Espírito quem nasceu de novo, entregou sua vida a Cristo, reconhece Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida e quem está cheio do Espírito. Efésios 5, 18. Nós vamos ler esse texto daqui a pouco, tá bom? Vamos ler logo, né? Efésios 5, 18. Vladimir vai ler bem bonito para nós. Efésios 5, 18. Vamos lá. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Muito bem. Lembra disso, querido. Só um cristão cheio do Espírito vai manifestar as virtudes do Espírito. E aí eu quero te lembrar algo aqui muito importante em Efésios 5, 18. O verbo enchei-vos está no imperativo, está no plural, está na voz passiva e está no presente, no tempo presente. E aí você vai precisar entender algo nesse texto. O fato do verbo estar na voz passiva, muito embora esteja no imperativo, ele mostra para nós que eu não me encho do Espírito. Então, uma tradução melhor seria deixai-vos ser cheios do Espírito. Então, eu me submeto ao Espírito, ele me enche. Eu não me auto-encho do Espírito. Isso é muito importante. Então, recapitulando, o verbo enchei-vos está no imperativo, está no plural, então é para todos, está na voz passiva e está no tempo presente. Então, eu me encho a cada dia. É essa a ideia do texto de Efésios 5, 18. Nós já vimos a primeira tríade, amor, alegria e paz. Amor, alegria e paz é fruto do relacionamento com Deus. Hoje nós vamos começar a segunda tríade, que é o que eu preciso para relacionar-me com as pessoas. O que eu preciso para me relacionar com você. O que você precisa para se relacionar comigo e com as pessoas. Longanimidade, benignidade, bondade. Poderíamos pensar e falar paciência, integridade e excelência. Então nós vamos entrar nessa segunda tríade, tá bom? Depois, que eu preciso para o meu relacionamento comigo mesmo. Fidelidade, que é pistóis, vamos entender isso. Mansidão, que pode ser entendido, traduzido como brandura. E domínio próprio, que fecha o fruto do Espírito. Amor tinha que ser o primeiro e domínio próprio tem que ser o último. Você vai entender por quê. Fica comigo, não saia daí. Fique até o final para você aprender sobre longanimidade. Longanimidade, como eu falei, é a quarta virtude do fruto do Espírito. É também um atributo de Deus. Então lembra disso? Deus não tem longanimidade, ele é longânimo, porque está no caráter dele, a longanimidade. Assim como Deus não tem amor, ele é amor. Deus não tem fidelidade, ele é fiel. Glória a Deus por isso. Vamos olhar esses textos que vão mostrar e apontar essa virtude da longanimidade no caráter de Deus. Tem outros textos, tá bom? Mas eu vou ficar só nesses e você depois pode pesquisar outros textos na Bíblia. Eu gosto muito desses textos, eu acho eles bem específicos para entendermos longanimidade como virtude e caráter do próprio Deus. Vamos lá? Eu vou então delegar, tá joia? Alguém já está em Êxodo? Juliana está em Êxodo, muito bom. Então vamos lá? Juliana, Êxodo, Vladimir, Salmo 86, Wanda, Salmo 103 e Kênia, Salmo 145, 8. Vamos ler os textos? Esses textos, todos eles apontam para longanimidade como caráter de Deus. Eu
Quero ressaltar isso com você. Vamos ler. Juliana já pode ler o primeiro texto. Passando o Senhor perante Moisés, proclamou: Senhor, Senhor Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Ok. Uma outra tradução que tem a misericórdia e fidelidade. Revista atualizada tem. Não sei se King James tem. Pode ler? Eu vou ler, tá bom? E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Que contexto é esse? Só para te lembrar. Esse é o momento que Moisés recebe de Deus a incumbência de escrever as segundas tábuas, porque as primeiras ele quebrou irado com o povo, né? E aí Deus manda ele escrever novamente. Moisés está citando esse texto para ressaltar a longanimidade, a fidelidade, a bondade, a benignidade de Deus no caráter dele. Então, o que eu entendo desse texto? Moisés conhecia Deus em intimidade, porque Moisés conhecia o caráter de Deus. Isso é muito legal. Vamos lá então para os Salmos? E agora é Vladimir, não é isso? Vamos lá, Vlad? Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, Amém. paciente e grande em misericórdia e em verdade. Paciência aí é longanimidade. Algumas Bíblias traduzem paciência aí como longanimidade. Lembra da tríade que nós mostramos? Longanimidade também é paciência. Macrotúmia. Lembra dessa palavra? Vamos falar bastante dela hoje. Vamos para Salmo 103, versículo 8. Conforme a irmã Wanda lembrou aí, esse salmo foi escrito por Moisés. Muito bem lembrado. Pode ler, Wanda. O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Olha que lindo. É King James? Muito boa a tradução. A minha tradução diz que o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. A King James traduziu também muito bem. Vamos para 145:8. Irmã Kênia, por favor, pode ler? Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Muito bom. Tardio em irar-se de grande clemência. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Não é que Deus não se ira, né, irmão? Mas ele é tardio. Esse tardio aí é longânimo. O que a palavra longânimo quer dizer? A própria palavra longanimidade já explica, né? Ânimo longo, pavio longo, não é pavio curto, né? O que a longanimidade combate, Binha? A ira. Todo longânimo não se ira facilmente. Não que a ira seja errado, tem a ira santa e tem a ira carnal. Você precisa entender isso, porque Deus também se ira, porque Deus é zeloso. Você tem que entender isso. A longanimidade dá expressão à paciência. Ficou meio estranho, né? Tem que estar outra cor aqui, paciência. Enquanto é a benignidade que expressa o sentimento e a bondade do amor. A paciência é uma atitude equilibrada da pessoa que não se ira. E isso é interessante, né? Aí você vai perceber que paciência, como longanimidade, ela vai expressar benignidade. Ela expressa isso. E o sentimento da bondade em amor. Então elas andam juntas. O longânimo, via de regra, ele é bondoso. Quando nós estudarmos sobre bondade, você vai entender isso. Deus é longânimo, por isso Deus é bom. Então o longânimo vai também ter essa característica da bondade no seu caráter. Esse fruto do Espírito te torna capaz de lidar graciosamente, pacientemente, amavelmente com as pessoas, sem murmurar ou reclamar, sempre procurando ajudar o seu próximo da melhor forma possível. Aí eu me lembrei de Colossenses, uma carta que nós já estudamos aqui, o versículo 12. Eu quero ler só o 12, porque ali aparece a longanimidade como macrotúmia. Macrotúmia, vamos olhar bem de perto o que significa macrotúmia, que é a tradução do grego para longanimidade. Vamos lá? Quem tem aí uma Bíblia para ler Colossenses 3:12? Pode? Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade.
Longanimidade. Por quê? É revestido dessas virtudes que eu vou poder suportar uns aos outros. Versículo 13. E suportar e perdoar aí mutuamente envolve amor, envolve a paz, envolve a longanimidade. Então, Colossenses 3,12 aponta para longanimidade. São virtudes de uma pessoa cheia do Espírito. Eu posso ser reprovado quando eu, em vez de suportar, eu fico quieto, mas por dentro eu estou murmurando e reclamando. Hoje eu cheguei em Madureira, fui cedo lá com Wanda, e eu vi um jovem falando muito, ele estava agitado. E o cara da barraquinha do lado murmurou com a esposa dele. Cara, esse garoto fala muito, ele é chato. Ele não estava suportando, ele estava murmurando. Então, cuidado, irmãos. Às vezes a gente não verbaliza, mas no coração, olha, nosso coração é facilmente murmurador quando não estamos cheios do Espírito. Né? Ok? Quando estamos cheios do Espírito, a gente vai com excelência, a gente anda a segunda milha com tranquilidade. A própria palavra longanimidade, Vladimir, já diz tudo, né? Ânimo longo. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de agir assim. Por isso que eu pedi para você ler Efésios 5,18 logo no começo. Não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Deixai-vos ser cheios do Espírito. Hã? Longanimidade é meu nome. É seu nome, é a sua virtude. Muito diferente do que você argumentou, né? Que longanimidade parece com somebody love. Não, somebody love é hipócrita, né? Ele é falso. Somebody love não é longanimidade, não é longânimo. O longânimo é alguém cheio do Espírito. É bem diferente, né? Não, o que eu quis dizer, você entendeu? Vamos para o segundo texto, para mais um texto? 2 de Pedro 1. Esse texto é longo, mas ele é muito importante, irmãos. É um texto que a gente precisa observar os detalhes nele. E eu quero ler com você porque tem muitas riquezas de detalhes nesse texto de 2 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 2 a 11. Tá bom? Posso contar com a sua ajuda para lermos esse texto? É 2 de Pedro, não é a primeira, tá bom? Observa se você está na segunda carta e não na primeira. Nós queremos a segunda carta. Biblicamente, a macrotúmia ou a longanimidade deve também fazer parte da nossa natureza, já que a salvação nos faz participantes da natureza de Deus. O que a salvação fez comigo e com você? A salvação nos tornou semelhantes a Deus, semelhantes a Cristo, porque nossa mente foi mudada. Nossas atitudes também mudam. Nós andamos na verdade, nós não mentimos, nós deixamos os pecados de lado e queremos caminhar em santidade. Então isso nos torna parecido com Deus. A natureza de Deus, ela passa a existir em nós. É por isso que as pessoas dizem você é cristão quando você nem falou nada ainda. As pessoas percebem a fragrância, o bom perfume, como Paulo diz lá em Coríntios, né? Nós somos o bom perfume de Cristo. Quando estamos no Espírito, nós somos o bom perfume. Quando estamos na carne, nós cheiramos mal, né? Vamos ler então? 2 de Pedro 1, de 2 a 11. Eu quero a sua ajuda. Vem comigo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 2 a 11. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pedro aqui parece até apóstolo Paulo pregando, né? Está falando com excelência. Versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas, é dádiva, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção, das paixões, olha as obras da carne aí, que há no mundo. Versículo 5, quero a sua ajuda. Olha aí, só fruto do Espírito aí, hein? A fé aí é pistóis, é fidelidade. A virtude aí, que foi traduzido pela versão da Juliana como bondade, é a bondade de conhecimento. Como é que foi traduzido aí na sua versão, Juliana? Acrescentai a vossa fé a bondade e a bondade o conhecimento. Ah, sim, o conhecimento, e ok. ao conhecimento domínio próprio. Que legal. Domínio próprio. Você está no versículo 6 já? Comecei o 6 Ah, tá. Então vai, lê o 6. E ao conhecimento domínio próprio.
Macrotúmia. E a perseverança, a piedade. Olha aí. Versículo 7, Vladimir, pode ler? Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Amém. Olha o fruto do Espírito aí, viu? Quantas virtudes do fruto do Espírito Pedro menciona aqui? E aí, vamos para o versículo 8, né? Por estas coisas, existindo em vós, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9, quem pode ler? Pois aquele que tem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxerga somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Quem não observa essas virtudes, Pedro está dizendo, está na carne. Essa é a ideia. Versículo 10. Por isso, irmãos, Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. para fechar, versículo 11, Wanda. Pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Gosto de lembrar disso, né? Jesus primeiro é Senhor, depois ele é Salvador. Se ele não for Senhor, ele não pode ser só Salvador. Ele tem que ser Senhor para ser Salvador. Pedro aprendeu isso e a gente ressalta isso. Então, o que essa natureza de Deus vai mostrar para mim e para você? A evidência do fruto do Espírito. Quando eu evidencio o fruto do Espírito, eu evidencio a natureza de Deus. Por isso que esse texto, eu acho ele muito importante. Longanimidade é macrotúmia no grego. É uma palavra rara na Bíblia, mas é riquíssima em significado na vida do cristão. Por isso, estudá-la nos ajudará e muito. E eu quero ver com você essa palavra macrotúmia. Ela aparece diversas vezes. Às vezes como perseverança, às vezes como longanimidade, às vezes como paciência. Tem mais uma outra palavra que eu não estou lembrando agora, mas ela pode ser traduzida por 4 palavras no grego. Mas é sempre macrotúmia. É a capacitação. O que é macrotúmia? O que é longanimidade? É a capacitação para viver em situações difíceis, sem se descontrolar e sem desanimar, capacidade de persistência em meio às adversidades. É fácil, pastor Vanderlei? Não. É possível? Sim. A quem nasceu de novo, somente a quem nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, não pode ser cheio do Espírito, logo não sendo cheio do Espírito, não vai manifestar a virtude do Espírito, frutos do Espírito, longanimidade. Percebe? Macrotúmia é a reação interior quando se tem que lidar com os erros dos outros. Ou coisa difícil, né? Com compreensão e delicadeza, sem uma atitude de crítica condenatória e sem ira. Irmãos, não é fácil, mas é possível. Esses dias eu quase apertei o pescoço da Binha, né? Mas a minha ira foi dizê-lo. Ela sabe, eu a amo, por isso eu me irei, né? Me irei não, né? Me indignei. Mas vamos lá, Gálatas 6:1. É na macrotúmia, é com macrotúmia que você vai conseguir amar o seu irmão, mas corrigi-lo em amor. E aí é isso que Paulo está nos afirmando em Gálatas 6:1. Esse texto é super importante e eu quero a sua atenção. Abra a sua Bíblia lá para a gente ler junto. Gálatas 6:1. Wanda, pode ler? Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. A minha versão fala com espírito de brandura. Brandura. Interessante, né? Aí, sem a macrotúmia, sem a paciência, sem esse amor pelo próximo, se você não for espiritual, você não conseguirá restaurar. A versão Revista Atualizada fala corrigir, mas a melhor tradução é King James, restaurá-lo com espírito de brandura. O que é o verbo restaurar aqui? É catartizo, consertar ossos quebrados. Então você precisa de macrotúmia, paciência para compreender com delicadeza, sem crítica, sem ira, lidar com os erros das pessoas.
Você tem que amar a pessoa para corrigi-la em amor, porque senão você vai agir errado na carne. Tá joia? Macrotúmia é a capacidade de esperar pacientemente, sem se irritar e sem se descontrolar. É a capacidade de esperar o tempo certo. Ah, irmãos, como é difícil esperar o tempo certo. Às vezes nós estamos cheios de razão, mas nós falamos na hora errada. Nós falamos no tom errado. A gente se precipita. E a precipitação não é obra do Espírito, né? Não é fruto do Espírito, é obra da carne. Então, o tempo certo das coisas sem se precipitar. Ah, Tiago fala isso com uma maneira muito clara. Tiago é muito prático, né? Vamos lá? Para Tiago? Sede, pois, irmãos, pacientes até amanhã? Não. Até semana que vem. Não, 2026. Tá, na próxima Copa. Não. Até a vinda do Senhor, irmãos. Tem que estar cheio do Espírito, né? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência, macrotúmia, o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Versículo 8, pode ler. Pode ler, 8. Sede vós igualmente perseverantes. Paciente na minha tradução, macrotúmia. Fortalecei o vosso coração. Lembra que eu falei que paciência, macrotúmia pode ser perseverança também? Aqui tem que traduzir como perseverança, né? Continua, irmão. Lê tudo de novo, irmão, perdão. Sede vós igualmente perseverantes. Fortalecei o vosso coração. Amém. Porquanto a vinda do Senhor está próxima. A minha tradução, pois a vinda do Senhor está próxima. Aleluia. É ficar firme, né, irmão? Até o fim. Versículo 9. Pode ler, irmão. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, Oh, Jesus. para não serdes julgados. Tem O misericórdia. inimigo está às portas. Eita. 10 para fechar. É o 11, até o 11. 10 agora. Irmãos, tomai o modelo no sofrimento e na paciência quem? Os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Versículo 11, Juliana, pode ler? Eis que consideramos bem-aventurados todos quantos demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Tende ouvido falar a respeito da paciência de Jó. Olha a macrotúmia de Jó. Que solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Aleluia. Aí que exemplo que ele vai buscar? Tiago, muito prático, vai buscar alguém que sofreu um pouquinho, né? Jó, você conhece a história de Jó? Ninguém sofreu. Depois de Jesus, aí sim, dá para botar Jó aí no meio do sofrimento. Mas Jó sofreu, irmão. Jó perdeu tudo. Mas ele teve paciência, macrotúmia. Jó não entendia nada do que estava acontecendo. Estava sendo provado no fogo. Mas ele perseverou, ficou paciente até o fim. E aí no final, ele chega com aquele cântico de vitória lá de Salmo, do capítulo 42. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Jó está quebrantado ali. Jó está, agora eu entendo, Senhor, tu és poderoso, tu és fiel, tu és misericordioso, tu és longânimo. Deus foi longânimo, misericordioso, paciente com Jó, porque Jó também tem hora que ele fica revoltado, nem com razão, porque ele não está entendendo nada. Então, querido, Tiago 5 nos ajuda a entender o que é macrotúmia, né? O que dá mais sublimidade a esta palavra, macrotúmia, é que o que mais nos ensina é que ela descreve detalhes da própria pessoa de Deus, detalhes que ele repartiu conosco na pessoa e no poder do Espírito Santo. Irmãos, entenda isso. Eu e você só podemos exercitar a macrotúmia, aplicar a macrotúmia na vida diária, na prática, por causa do Espírito Santo que habita em nós, não é mérito nosso. A longanimidade de Deus percorre toda a Bíblia. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui mais jovens, que estão agora ouvindo falar sobre inteligência emocional. Parece que inteligência emocional é a mesma coisa que longanimidade, não é. Inteligência emocional você adquire com treinamento da mente, das emoções. Longanimidade é fruto do Espírito. Parece, mas não é. Denorex. Lembra do Denorex? Antigamente era um creme que passava no cabelo, não é? Parece, mas não é. Cuidado. Muito bom você exercitar as suas emoções, tentar ter controle sobre elas nas empresas, no trabalho, isso requer muito nos relacionamentos, mas a eficácia está em desenvolver macrotúmia, longanimidade, fruto do Espírito. Aí é capacitação divina, isso não tem comparação. E você vai precisar, porque a longanimidade é para o meu relacionamento com os outros. Lembra disso? Também
também um termômetro do nosso relacionamento com Deus, como que está, né? Exatamente. A gente está buscando, estudando, está próximo a ele, a gente consegue colocar Exatamente. quando não está, nada anda. É a paz como dádiva, né? A paz interior, a paz que excede todo entendimento. É isso aí. Ninguém entende. Ninguém não entende. Não e tem. até a gente que está passando por essa parte assim, mas que faz aquilo, também não entende. A gente não consegue explicar. A gente consegue viver, senti-la, mas não tem como explicar. Não adianta que não consegue, porque ela é sublimidade, ela é supracultural, está acima da razão e da mente, né? Está acima de todo entendimento. Paulo está escrevendo isso em Filipenses 4, quando ele está preso em Roma. Né? É devido à macrotúmia, Juliana e eu e vocês, de Deus, que a pessoa chega à salvação. Ela rejeita, foge, evita o quanto pode, reage contra Deus, mas ainda é preservada a sua viva em sua memória. Aí Paulo vai mostrar claramente, falando do testemunho dele, como que ele foi alcançado por essa graça, por essa misericórdia, por essa longanimidade de Deus. Paulo entendeu na carne o quanto Deus é misericordioso e é longânimo. E aí ele vai falar disso quando ele dá testemunho da sua própria vida. Quando antes de conhecer a Cristo, né? Quando conheceu a Cristo, ele vai se colocar como o principal dos pecadores. Esse entendeu e sabe que foi alcançado integralmente pela longanimidade. Vamos lá ler? 1 Timóteo 15, 1, 15 e 16. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha o versículo 16, que lindo. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Ah, irmãos, Paulo tá regozijante, Paulo está constrangido, lembrando como foi o seu passado, a maneira como Cristo se revela a ele, o ama e o resgata para ser o pregador do evangelho aos gentios, e a maneira como ele se entende. Eu, o principal dos pecadores. Sabe o que é isso, irmão? Paulo se coloca no começo da fila para dizer eu sou o principal. Mas quando ele vai falar dos apóstolos, ele diz que ele era o menor dos menores. Ele se coloca no final da fila. Na hora de ser acusado, ele diz eu sou o principal. Na hora de receber honras, ele diz eu sou o menor dos menores. O mínimo do mínimo. Aquela areinha que fica na balança que não faz diferença nenhuma. É isso que Paulo está dizendo. Quando ele diz em Efésios que ele é o mínimo do mínimo. O menor dos menores. Isso é entender. Você entende? Não é graça minha, não é virtude minha, é fruto do Espírito isso. E só pode ser manifestado pela pessoa bendita do Espírito habitando em nós. A macrotúmia é a base do perdão, da humildade, é o alicerce da comunhão, é a base do bom relacionamento entre as pessoas. Esse texto de Provérbios é muito bonito também. Eu faço questão de ler com você. Pode ler lá, quem achar? Provérbios 25, 15. Enquanto você procura, o cristão deve suportar com amor o seu próximo. A longanimidade e a bondade são marcas da vida cristã. E é importante demais ler Provérbios 25, por isso, evidenciar essas virtudes é algo fantástico. Nós nos tornamos pessoas amáveis, nós nos tornamos pessoas benignas, as pessoas vão querer estar perto de você e de mim quando nós manifestarmos longanimidade. Pode ler, quem achou? Provérbios 25, 15. A longanimidade persuade, Olha. e a língua branda esmaga a osso. Eu quero que Wanda leia na King James, ou quem tiver King James aí. Com paciência dobra-se o magistrado, e a língua macia pode quebrar ossos. Olha, a King James escolhe sempre paciência, interessante, né? Quando vai falar longanimidade. Lê de novo, irmã Wanda. Com paciência dobra-se o magistrado, Uhum. e a língua macia pode quebrar ossos. Ok. Você quer persuadir alguém? Seja longânimo. Aí está falando de uma autoridade. Você quer persuadir uma autoridade? Seja longânimo. Porque a língua branda, olha a brandura aí, longânima, amável, com palavras afáveis. O que faz? O que acontece? Se a língua é branda,
esmaga os ossos. Você pode constranger uma pessoa quando a pessoa vem falando alto com você e acelerada, e você diminui o tom e consegue falar pausadamente. Tem que estar cheio de macrotúmia, né? Para conseguir fazer isso. Eu espero que você tenha aprendido que macrotúmia não é privilégio de alguns, mas é de todos que, cheios do Espírito, podem manifestá-la para nos relacionamentos com o próximo. Você e eu podemos e devemos exercitá-la e evidenciá-la na nossa vida. Se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas e edificadas. Semana que vem estudaremos sobre benignidade, na sequência lá de Gálatas 5:22, tá bom? Benignidade é a segunda da segunda tríade. Deus abençoe você, um forte abraço, tenha sempre esperança. Se inscreva no canal, não custa nada. Compartilhe esse vídeo. Não seja mais morto, abençoe outras pessoas. Forte abraço.